Salve, salve galera, fala devs. E aí, vamos começar o nosso primeiro podcast do Papo de Dev, nosso ponto de encontro aí, ó, para falar tudo sobre tecnologia, inovação e carreira. Hoje um papo aí bacana, legal, algo que toca aí muita gente, né? Nosso primeiro momento de discussão, vamos falar aí sobre como começar na carreira, de tecnologia, né? Seja para quem quer iniciar do zero, está buscando aí desenvolvimento de carreira, alguma coisa, ou quem mesmo está no processo de transição de carreira, né? E hoje, aqui nada mais, nada menos que duas figuras de muito peso nesse universo. Estou aqui, ó, Moisés Falcão, ele que é especialista em inovação em processos, Luiz Siqueira, engenheiro de software. E aí, meus companheiros, bem-vindos ao nosso podcast Papo de Dev. Tá? Para a gente iniciar, quero só simplesmente cada um fala um pouco mais aí sobre o que desenvolve hoje, né? Qual a sua principal linha de atuação? Como é que vocês estão atuando aí? Trazer um pouco desse background que vocês já têm aí nesse universo de tecnologia. Fiquem à vontade aí. Quem quer iniciar? Bom, eu posso iniciar. Cara, não, primeiramente, e aí, pessoal? Salve, salve. Cara, eu comecei a minha carreira há um tempão atrás, mas hoje o que é que eu posso dizer? Para quem está iniciando a carreira, eu acho que é um pouco diferente da época que eu comecei, porque na época que eu comecei era um pouco improvisado, assim, as pessoas... até gente, por acaso, eu via começar assim como uma oportunidade de iniciar na área de tecnologia e desenvolvimento. Sem entregar a idade, quantos anos já? Sem entregar. Cara, 25 anos já de carreira. Longa jornada, hein? E aí eu acho que hoje, para quem está começando, eu acho que seguir uma maneira mais estruturada, assim, eu acho melhor. Você fazer um roteiro de qual vai ser a sua estratégia mesmo, o seu roteiro de desenvolvimento, sabe? A sua jornada, assim, quais stacks você vai aprender, quais são as linguagens, estilos sem ser linguagem, eu acho que é um caminho bom. Show. E hoje, fala um pouco mais da tua atuação. Quais são as frentes que tu está tocando, mais ou menos? Cara, hoje eu trabalho na empresa, é o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, mas eu sempre, e lá eu atuo como gerente de inovação, né, dos processos e descoberta de melhorias, assim, dos processos da empresa, inovação, esse tipo de atuação, né? Mas, independente de trabalhar na empresa, eu sempre, desde o começo da minha carreira, eu empreendi, né? Então, eu também tenho outras frentes, outras parcerias. Atualmente, eu trabalho eu tenho um negócio, né, que é a N-Lake também, que desenvolve projetos, enfim. É isso. Tanto eu trabalho, atuo numa empresa, mas também eu atuo empreendendo, e é isso. Show. Fala aí, Luiz. Rapaz, eu não tenho essa idade de Moisés, né? Mas eu tenho aí pouco mais de 10 anos. Pouco mais de 10 anos aí de carreira. Fiz uma transição de carreira, então acho que na minha época foi bem complicado, porque eu já era pai, já era casado, então não dá simplesmente para você abandonar tudo e começar algo do zero. Você tem que fazer aos poucos, né? Então você vai migrando aos pouquinhos até que a renda que você está tirando programando, ela vai suprir o que você tinha antes. Então, aí você consegue virar a chave de vez. E aí a engrenagem vai. Mas eu fiz na faculdade, né? Me formei em ciência da computação. Na época, acho que foi meu primeiro contato. E na época eu tive muita dificuldade de conseguir estágio. Primeiro, porque a remuneração era muito baixa. Era incompatível com o que eu já ganhava na época. Eu já ganhava pouco e ia ganhar menos ainda. Então, não era sem condições. E segundo, porque as coisas eram muito difíceis. Da seguinte forma, hoje a gente vive um momento, eu costumo dizer que a gente tem muita informação, a gente precisa filtrar. E naquele tempo a informação era muito pouca, não tinha tanta informação, não tinha muita coisa. Você tinha que conversar com um amigo, falar com outras pessoas, correr, pegar uma indicação de um livro. Também não tinha tanto conteúdo na internet na época, que desse um direcionamento, né? Tinha, eu acho que muita coisa ali que você tinha que realmente caminhar e trilhar. Você tinha que fazer sua trilha também. Não um pouco diferente de hoje, não, sabe? Só que hoje a informação está mais acessível, antes não estava.
Então, a gente precisava se identificar com o que a gente tinha vocação. Eu fiz ciência da computação, então ciência da computação você vê tudo, vê um pouco de tudo. É muita coisa. E aí você tem que descobrir para onde é que você quer caminhar. Quer caminhar para uma área de redes, quer caminhar para uma área de desenvolvimento front-end, back-end, quer trabalhar com... Já caiu, foi? Não. Quer trabalhar com... sim. Quer trabalhar com Java, quer trabalhar com PHP. E na época eu comecei trabalhando com Java, eu comecei com C Sharp, foi a primeira linguagem que eu tive contato, e depois tive contato com Java. E aí foi meio com choque, né? Porque são linguagens bem verbosas, e assim, você via muita coisa acontecendo e não conseguia finalmente entender como é que as peças se encaixavam. Você fazia muito trecho de código. E eu sempre tive aquela curiosidade de, tá, mas como é que a coisa vai encaixar aqui tudo de uma vez para que a gente possa ver um sistema de fato rodando? E aí, quando foi nesse meio tempo que eu comecei a fazer meus freela. Já que eu não tinha emprego, vamos fazer freela, que eu acho que é o melhor momento para mim. E fui fazendo, fui pegando freela, fui pegando uma coisa. Lembro que na época eu fiz a academia PHP, foi amor à primeira vista. Até hoje aí estou em comunidade PHP, me ajudou muito também nesse processo. Mas foi aí quando eu descobri que o PHP, na época, ele era muito mais fácil de construir as coisas. E aí já existia um preconceito na época, talvez por conta dessa facilidade que tinha, e por conta na época que o PHP também ainda não estava na robustez que está hoje, né? Hoje ele é bem mais robusto do que antes. Mas, enfim, o que me chamava a atenção naquele momento é que era você pegava, codava um sistema que você passaria, sei lá, 6, 7 meses para rodar em Java, você passava um final de semana e estava com ele no ar, lá em PHP. E foi indicação até do meu próprio professor na época. Disse, vá fazer isso aqui que eu faço meus freelas com isso. Eu digo, não, eu quero trabalhar com isso aqui, que é mais fácil. Porque eu vou estar tendo dor de cabeça, que tem uma coisa aqui que pode me ajudar muito. Então, eu acho que foi a partir desse momento que a coisa foi virando a chave. Foi as facilidades que eu fui encontrando para poder me inserir no mercado e encontrar realmente o que eu gostava. Até que teve um momento na minha vida que eu recebia... me candidatei para uma vaga no Sistema Jornal do Comércio, me candidatei para outras também, acabei sendo aprovado em várias. Quando você começa a atuar, você começa a destravar a mente, começa a entender as coisas, e aí realmente... quando eu vim para o mercado, já entrei com a bagagem, já entrei como programador pleno, não passei para essa etapa de estagiário júnior, já entrei como pleno, e assim, com muita força de vontade, né, de vencer diante de toda a dificuldade que eu tive. Acho que em 2 anos e 3 meses eu assumi a liderança do time. 2 anos e 3 meses eu virei supervisor da equipe, né, que é um cargo de tech leader, eu fazia esse papel. E hoje eu sou coordenador no Sistema Jornal do Comércio também, atuo lá junto com o Moisés e junto com você. Fora isso, também sempre fui uma pessoa muito empreendedora. Então, aos meus 18 anos, eu montei minha primeira loja, lógico que eu quebrei, normal, 18 anos. Montei uma empresa de uma ciência técnica de informática, depois eu tive uma lan house, depois me meti a trabalhar com marcenaria. E digo uma coisa a vocês, eu acho que todos os fracassos que eu tive lá atrás contribuíram para me tornar o profissional que eu sou hoje. É um profissional que sempre olha negócio, sempre está empreendendo, independente de eu estar em CLT ou estar tocando meus negócios. Então, eu sempre tenho uma mente empreendedora. Aí as pessoas às vezes perguntam, tá, mas como é que empreende dentro do CLT? É a mesma coisa. Você tem que estar em setor, tem que estar negociando, tem que estar conversando com as pessoas, tem que estar vendendo o seu serviço dentro da empresa para que as pessoas também tenham interesse nisso. Então, no final, não é tão diferente do que a gente faz dentro da empresa, não. Massa, massa. E aí, né, a gente falando aí dessa questão de carreira, já como falar, já falando como dar os primeiros passos, né? Mas quem quer ingressar nessa carreira aí, seja como front, suporte, dados, ou enfim, é fundamental, é preciso você saber programar desde o começo, né? E aí, quais são os cursos? Precisa fazer faculdade? Vale a pena, não vale a pena? Né? Como é que você não
tem uma gama de possibilidades para quem quer estudar, quem quer seguir nessa trilha e não se perder nesse amontoado de conteúdo que tem disponível por aí hoje em dia. Como o Luiz falou, a facilidade que a gente tem hoje em dia para aprender, para dar os primeiros passos, não é como foi lá atrás, né? Quais são os principais desafios e por onde a galera pode dar esses primeiros passos nos dias de hoje? Cara, na minha opinião, a principal maneira de você entrar numa área de tecnologia como desenvolvedor, por incrível que pareça, não está nem tão atrelado assim às tecnologias que você vai exercer, né? Eu acho que está muito mais ligado às pessoas que você vai se conectar. Então, por exemplo, você falou de faculdade. O que é que eu acho importante de você fazer faculdade? Você viabiliza uma maneira de você se conectar com pessoas, sabe? Então, você vai se conectar com pessoas através dos trabalhos que você vai realizar, né? Os trabalhos em grupo, os projetos que você vai participar. E tudo isso você está se conectando com pessoas. Além de possibilitar essas conexões assim na própria universidade, na própria faculdade, também viabiliza você ter oportunidades de estágio, né? Diferente do caso de Luiz, que ele já entrou como pleno na empresa. Estagiar é uma grande oportunidade, porque você pode trabalhar todas as suas vulnerabilidades, vamos dizer assim, sem precisar se preocupar tanto, assim, sabe? Você, claro, todo mundo fica ansioso, né? Assim, daquilo que está exercendo, mesmo quando você é estagiário ainda. Mas é uma grande oportunidade. Então, na minha visão, a melhor maneira de começar é não se escondendo, sabe? Eu conheço muitas pessoas que são devs, assim, que acham que vai ter um conforto de não ter que interagir com ninguém, de ter que se isolar, sabe? Ficar aquela coisa assim mais quieta. Mas eu acho que é meio que ao contrário, assim. Você tem que se conectar ao máximo. Tanto numa empresa que você vai trabalhar, mas como uma comunidade, né? Comunidade de desenvolvedores. Através até das próprias comunidades variadas, né? Aqui em Recife tem a PHPPE, que a gente atua muito, mas o próprio Papo de Dev agora, que está surgindo como uma comunidade para as pessoas se conectar. Então, eu acho que é isso, se conectar com as pessoas, eu acho que é a melhor forma de iniciar na área de tecnologia. Show. Luiz? Eu acho bem legal, Moisés, aí essa tua pontuação. Não enxergo assim a faculdade hoje como uma coisa obrigatória, mas eu acho que por conta dos programas que a gente está tendo e como a faculdade vem se aproximando do mercado, mesmo assim, ainda, na minha visão, ainda estando muito distante, porque a tecnologia avança a passos largos e realmente é difícil alcançar, mas hoje eu vejo bem mais próxima do que na minha época. Eu acho que faculdade ainda é um caminho legal, porque vai te dar uma trilha, um direcionamento, sabe? Como eu falei lá no início, acho que a gente hoje está com muita informação. Então, hoje é muito difícil você filtrar e saber os caminhos que você vai traçar até chegar lá. E o outro ponto é comunidade, network, como você falou. A comunidade PHPPE me ajudou muito. Então, muito do que eu sou hoje, eu retribuo a comunidade PHPPE. Passei um bom tempo aí assumindo a liderança aí da comunidade. Ano passado a gente passou para a Michelle por uma questão logística de tocar outras coisas, mas eu sempre estou lá atuando, você também. Então, são coisas que eu não consigo deixar, porque muda a vida de outras pessoas. Mas uma coisa que eu queria pontuar, sabe? De toda a dificuldade que eu tive, que em muitos momentos eu pensei realmente em desistir, porque uma parte de mim, tá? Não vou dizer tudo, mas teve momentos na minha vida que eu já fazia as coisas meio que no automático, porque na minha cabeça eu não podia desistir, mas uma parte de mim já não acreditava que aquilo fosse dar certo, porque é difícil também, as empresas às vezes querem pegar a pessoa já formada, pronta, e quando você não tem orientação, direcionamento, vai ficando cada vez complicado de você conseguir isso. E hoje, o que é que a gente está vivendo hoje? Hoje a gente passou uma pandemia, passou um momento que todo mundo se acostumou a trabalhar home office, e na minha visão, home office é massa até certo ponto, porque, por exemplo, quando eu codava, ficava só programando, era massa. Eu lembro que eu trabalhava, depois passou a pandemia, né? Eu trabalhava 3 dias em casa, ia 2 ou uma vez pelo menos na semana
eu ia na empresa para poder me comunicar com as pessoas, mas também eu já exercia um cargo de liderança, então fazia parte. Mas se eu estou lá trabalhando apenas programando, eu acho que em casa o rendimento é muito maior. Você consegue render mais, você está lá na frente do computador e você consegue atuar. Mas acredito também que esporadicamente, não digo toda semana, mas de tempos em tempos, você dá uma passeio na empresa, conversar com as pessoas, fazer essa parte de comunicação, né? Como o pessoal costuma dizer, né? Sair da caverna e conversar com as pessoas. E isso eu digo que é importante, por quê? Porque vários projetos que surgiram, inclusive no próprio jornal, surgiram em conversas de corredor, conversando sobre problemas, sobre coisas. Não, dá para a gente fazer isso, pronto. E até hoje funciona assim. Então, eu acho que a comunicação é o que lhe destrava e lhe torna um profissional diferenciado. Isso já de tempo. E hoje, essa percepção é muito maior, porque a gente tem inteligência artificial que está fazendo boa parte dos trabalhos. Então, ou você hoje vai ser um profissional fora da curva, muito bom, ou você vai estar ali brigando com alguém que seja bom e tenha um IA para auxiliar, que é o que complica a sua situação. Então, eu vejo que hoje, para quem está iniciando, a régua está muito maior, está muito mais difícil. E você tem que se mostrar uma pessoa muito diferenciada mesmo no mercado para poder dar esses primeiros passos, porque tá aí, eu tenho certeza que vocês também tiveram dificuldade de receber aquela primeira oportunidade. E é massa também, quando você recebe, você agarra com unhas e dentes e não quer soltar mais. E aí você sempre tende a estar o tempo todo buscando dar o seu melhor, e você dá o melhor, e o melhor ainda não está bom, e você vai ali, eita, o que é que eu posso melhorar ainda do que está já bom? E a cabeça vai funcionando assim. E o que eu acompanho hoje, eu sempre dou essas dicas, sabe? Eu dou mentoria no Porto Digital e eu sempre acompanho, as pessoas hoje são muito fechadas. E eu sempre digo, galera, vocês têm que se abrir mais, vocês têm que conversar mais, têm que interagir, têm que andar pelos cantos, falar com as pessoas. Tá em eventos de comunidade, tá perto dos profissionais, porque quando surgir a vaga, surgir a oportunidade, a pessoa vai lembrar de você. Quantas pessoas a gente acaba colocando no mercado, porque conheceu, seja no evento, conheceu, seja numa mentoria, e você tem uma oportunidade, eita, pô, isso aqui dá para fulano, e você pega e encaixa aquela pessoa. Então, eu acho que são esses fatores. Eu acho que comunicação estaria disparado para mim aí em primeiro lugar, sabe? E eu acho que hoje mais do que nunca, é você ter uma base muito sólida, você estudar mesmo. Mas o ChatGPT faz, mas tu tem que saber o que ele está fazendo. Porque não só o ChatGPT, como o Gemini, qualquer LLM que você usar, ela vai fazer muita besteira. E se você deixar que ele faça o trabalho sozinho, como é que você vai manter isso lá na frente? Como é que você vai dar sustentação? Quem que vai resolver? Você vai pedir para o ChatGPT lá e resolver para você uma coisa que você não sabe nem o que você vai pedir, nem onde é que está o problema. Então, eu vejo que é necessário ter essa base mais consolidada hoje, sabe? Mais do que nunca. Eu acho que isso aí vai ser um grande diferencial hoje para você poder ingressar. E depois que você ingressa, aí é só portas abertas, propostas em cima de propostas, mas esse iniciozinho é mais complicado, é mais difícil. Legal. E agora, a gente entrando um pouco mais falando sobre para quem quer iniciar fazer a transição de carreira. Né? O cara que tem ali já está feito você mesmo, né, Luiz? Você já falou. Se a época você tinha outras atividades, já era pai, tem toda uma rotina ali que é escassa a questão de tempo, né? E basicamente um começar do zero, né? Imagina que a pessoa tem ali no máximo 2 horas por dia, né? O que é que ele precisa fazer para dar esse start, para começar a se inserir, para começar a buscar essa transição de carreira? Qual é o principal desafio de uma pessoa que está começando a fazer essa transição de carreira? Quais são as principais habilidades aí que te ajudaram e que pode ajudar essa pessoa? Como lidar com esse medo de talvez não ser técnico bom, técnico o bastante, de repente não conseguir estar se desenvolvendo, conseguir entregar o necessário, enfim. O que é que tu pode trazer um pouquinho de experiência, Moisés também, enfim, nesse sentido? Primeiro ponto, né? Eu acho que você tem que ter muita dedicação. Não adianta a gente
dizer que a área de tecnologia é uma área fácil. Não é. Não é fácil nem para a gente que está profissional há tantos anos. A gente aprende todos os dias tem coisa nova. Então, se a gente também para de, eita, vamos parar de estudar, vamos parar no tempo, a gente vai ser ultrapassado. Daqui a pouco a gente não está fazendo mais nada. Então, não é uma área fácil para quem está começando. O cara hoje está começando, tem um rio de coisas para você aprender e tem outras coisas chegando. Então, veja, não para. Então, você diz, eu tenho 2 horas, cara. Eu quando estava nessa minha transição, eu estudava de madrugada. Minha esposa várias vezes me pegou com a cara no livro. 4 horas da manhã, tudo bem, eu tinha 20 anos. A idade ajudava, entendeu? Hoje é mais complicado. Hoje, aos 40, fazer isso é complicado. Mas 2 horas eu ainda acho pouco. Mas se você só tem isso, comece com isso, depois você vai aumentando. E outro ponto é ter o direcionamento. Às vezes eu vejo uma galera que, eita, Java está aqui em alta, tem vaga de Java, o cara vai lá estudar Java. Aí daqui a pouco chegou outro, olha, tem uma vaga de Python ali que está bombando. Aí o cara vai lá, para e vai estudar. O cara não vai aprender nenhuma coisa nem a outra, está ali perdendo tempo. A verdade é essa. Então, precisa centralizar muito no que ele quer, sabe? Tem que ter um direcionamento de, pô, eu quero ingressar no mercado como front-end, como back-end, eu quero trabalhar com tal stack, e aí você começa a olhar as vagas, o que é que está pedindo nas vagas do mercado? Você vai ver lá os requisitos básicos, e você começa a estudar, fazer uma trilha ali para você meio personalizada, né? E começa a estudar para aquela vaga. Eita, não, apareceu uma outra vaga ali de uma outra stack. Não, esqueça, velho. Porque se você ficar tentando uma coisa e ficar tentando outra, você não vai conseguir nenhuma. E aí eu acho que a questão de transição de carreira, eita, qual o momento de virar a chave? Pô, o momento que você conseguir ter uma grana que vai suprir o que você já ganhava antes. Ou se você puder ganhar um pouco menos durante um tempo, massa. Você consegue fazer essa virada mais rápido. Ou em outro caso, né, se você se preparou, tinha uns amigos meus na época que eu fazia faculdade, que eles pararam 2 anos de trabalhar. Mas o quê? Venderam o carro, a família estava ajudando, então teve um suporte por trás. Mas nem todo mundo a gente sabe que tem esse suporte. Então, precisa realmente ter garra, determinação e força de vontade. É possível, obviamente, a gente vê excelentes profissionais, muita gente ainda ingressando no mercado de trabalho, mas uma coisa que eu gosto de bater nessa tecla não é simples. Tem muita gente vendendo curso aí de programação em 6 meses que vai ganhar, isso aí vem frustrando a galera muito, sabe? Eu já mentorei pessoas no final de curso dizendo, pô, eu não vou seguir a carreira, porque eu não consegui emprego, não sei de nada, então isso aqui não é uma ilusão, tudo é mentira. Eu digo, por que a pessoa chegou nesse entendimento? Porque foi na direção errada. Foi ali na visão de, eita, alguém falou que isso aqui ia ser... Isso é muito sério, tá, gente? Porque quando a pessoa chega e diz, pô, tu vai se formar em 6 meses. Imagina, você chegar para uma pessoa que está trabalhando, o cara ganha um salário lá baixo, de repente, e você chega, ó, vai para essa área aqui, que tu em 6 meses, tu vai estar ganhando aí teus 5, 6 mil reais e vai estar em outra situação. O cara vai pegar e vai, não, vou investir. Só que muitas vezes o dinheiro que aquela pessoa tem para investir é por um curto período e o cara faz. Pô, se estão dizendo que em 6 meses eu vou conseguir um emprego, não, vamos botar que eu seja ruim e vá para 1 ano. O cara se programou para 1 ano. Só que dá 1, dá 2, dá 3 e às vezes o cara não consegue. E o cara faz o quê? Desiste. Desiste da área. E às vezes a gente perde um profissional muito bom porque não teve essa orientação, sabe? Não teve orientação e teve pessoas no mercado, que eu considero pessoas, às vezes, mal intencionadas, que só querem vender ou empurrar um curso numa pessoa que não vai servir para nada. Verdade. E aí, Moisés? O que é que tu pode contribuir nisso? Cara, para quem está fazendo transição de carreira, eu considero que alguns pontos, assim, eles são importantes, né? Tipo, primeiro você precisa entender em qual fase você está na sua vida profissional. Porque fazer transição de carreira para quem está começando, tem ali seus 20 e poucos anos, né? Está ali no início de carreira. É uma coisa, se você já é consolidado e, tipo, quer dar um cavalo de pau ali profissional e ir para um lugar completamente diferente, independente da área, tá?
sempre vai ser mais complexo. Para quem já está trabalhando, e aí seja no início ou também na área profissional mais avançada, uma coisa que eu gosto de dizer é, se você puder, de alguma maneira, atuar já no lugar que você trabalha, mesmo que seja de uma forma clandestina, no bom sentido, vamos dizer assim, tá? Então, sei lá, se você trabalha num consultório médico, vamos dizer, e você mapeia ali que tem uma oportunidade de, sei lá, desenvolver uma aplicação que vai ajudar de alguma maneira o fluxo de trabalho daquele lugar, né? Em qualquer lugar, linguagem que seja, e da maneira mais rústica que seja também, faça, porque vai ser uma maneira de você atuar nisso de uma maneira real. Você vai conseguir ver o quanto isso vai impactar, né, no dia a dia das pessoas que já trabalham ali ao seu redor. Então, isso é um ponto, né? Mapear a fase que você está na sua carreira. Um segundo ponto é tentar executar de maneira prática, né, os conhecimentos que você está estudando, seja fazendo curso, como o Luiz falou, ou seja estudando sozinho, né. Uma outra coisa que eu acho importante também é você fazer vamos dizer assim, dar um mergulho profundo, assim, quando você decidir, tá? Então, você falou aí em 2 horas, que seja 2 horas, mas que sejam as 2 horas mais dedicadas que você possa executar. Então, assista todos os vídeos que você puder sobre determinado assunto e pratique o quanto você puder daquela linguagem ou qualquer outro conhecimento que você esteja estudando, sabe? Não tente ficar de maneira ali superficial, atuando naquilo que você está estudando, né? Vamos dizer assim, de uma maneira café com leite. Se for para ser, que seja de verdade, sabe? Que seja com muita dedicação mesmo, assim, a vera. Uma terceira coisa também que eu acho importante, rapaz, me fugiu a cabeça aqui, peraí, deixa eu lembrar. Eu esqueci, quando eu lembrar eu falo aqui para vocês. Não, de boa. Vamos assim, e essa questão, né? O cara no processo de transição de carreira, enfim, tu falou, alguém que está ali mais ou menos, por exemplo, na área de saúde, atuação, as dificuldades da idade, né? Nesse sentido. Questão de autoconfiança, pô, já estou num nível de maturidade, ali de idade, às vezes até de dentro da carreira que a pessoa está, mas é uma carreira talvez que não está fazendo muito sentido para ele, e ele enxerga um pouco de sinergia que talvez tenha potencial aí de trabalhar, enfim, de ter um extra, coisa do tipo, né? Essa questão da autoconfiança mesmo. Como se fazer para se destacar sem você ter tanta experiência e você estar nesse processo aí? Eu acho que a questão da idade, eu acho que em todas as áreas, eu acho que eu menos vi problema de idade, sabe? Porque eu já vi muito, eu estou 40 anos, então eu já vi muita coisa de... Inclusive, pessoas já me diziam na época, né, quando eu tinha meus 18, 19 anos, depois dos 30, acho que todo mundo já ouviu isso, para conseguir um emprego é complicado. Então, sempre tinha essa lenda, né? E, assim, na área de tecnologia, eu vi isso totalmente destravar, não importa a idade da pessoa, não importa o talento que a pessoa vai contribuir. E hoje a gente tem vários programas que incentivam pessoas com idade acima de 50 anos para conseguir emprego e migrar para a área de tecnologia. Inclusive, tem programas no Porto Digital com esse intuito. Mas aí onde é que eu vejo o maior problema? Como você falou, Gerard, eu acho que é a autoconfiança das pessoas. Sabe? As pessoas têm essa dificuldade de não confiar em vocês. A gente mesmo faz isso, né? Acaba fazendo isso com a gente mesmo. Mas eu acho que com as pessoas de mais idade, eu acho que essa régua é mais em cima. As pessoas realmente acham que não dão para eles. A gente se auto-sabota praticamente o tempo todo, né? Auto-sabota. E aí tem uma história bem legal, sabe? Em casa mesmo, vivida em casa. Minha mãe, ela tem 59 anos. E você olha, é uma pessoa jovem, não aparenta. E assim, 50 e poucos anos hoje é uma pessoa, tempos de hoje é uma pessoa jovem, realmente. É uma pessoa que não é uma pessoa de há anos atrás, quando chegava a 50 anos, você já via que já estava realmente ali uma pessoa idosa. Hoje não. E aí, manhã, um tempo desse, ela confessou para a gente que o sonho dela era fazer curso de tecnologia, entrar em ciência da computação.
E às vezes eu tento puxar ela, mas eu falo, não, mas calma que eu estou fazendo isso, calma que eu estou fazendo aquilo. Então a gente vê que ela sempre fica se sabotando mesmo, feito você está dizendo. Ela tem essa síndrome do impostor muito forte. E ela olha hoje, quando ela olha, o orgulho dela é dizer, poxa, eu tenho 3 filhos que se formaram na área de tecnologia. Meus 3, eu com meus 2 irmãos, nós somos da área, né? A gente se formou e atua na área de tecnologia. E assim, ela se vê realizada nos filhos, mas eu ainda digo a ela o tempo todo, eu digo, veja, não é tarde não. E a área de tecnologia é muito ampla. Eita, não quero programar não. Você pode ir para uma área de UX, pode ir para uma área de DevOps, de redes, pode ir para várias outras coisas, pode ser um Scrum Master, pode trabalhar como PO, pode seguir várias outras trilhas. Não necessariamente precisa estar ali, botar a mão na massa, em relação a código mesmo, que tem gente que realmente não gosta, mas você pode contribuir de muitas outras formas. Não vejo como uma trava, né? E um outro ponto que talvez ajude muito, que eu acabei não mencionando, a gente tem hoje infinitos bootcamp de grandes instituições que estão aí promovendo de graça. Então, vão lá, passam um desafio, você faz, e esses bootcamp acabam servindo já como portfólio para você. Mas o que é que eu posso dizer por experiência própria? O que é que mais me destravou e fez eu avançar, mesmo sem eu ter trabalhado assim, iniciado como um estágio, posso dizer dessa forma. Eu acho que foi tentar resolver meus próprios problemas. Então, uma empresa que eu passava, onde eu estivesse atuando, tinha alguma coisa para resolver, eu ia lá e construir um software. Construía do meu jeito, do jeito que dava. Tá? Tem esse diferencial também. Quando você está trabalhando sozinho, e só você, no caso, você tende a fazer do jeito que você consegue. E muitas vezes o jeito que você está conseguindo é o jeito errado, não tem boas práticas. E aí, quando você aprende as boas práticas, entra numa corporação e você começa a entender como é que funcionam as coisas de fato e começa a entender também como trabalha em equipe, né? Que eu acho que é bem importante isso. Não adianta, ninguém faz nada sozinho, né? Como diria nosso amigo Leandro, né, Moisés? Para ser corno precisa de 3 pessoas. Então, nem isso dá para fazer só. Mas brincadeira, gente. Mas a gente precisa sempre estar de ajuda, precisa sempre estar de alguém, precisa sempre ter de um suporte, né, para poder construir as coisas. E aí deixar Moisés aí dar a contribuição dele. Ele só faltou dizer, vou deixar Moisés falar aí, porque ele é mais velho. Que é isso, a gente é quase da mesma idade. A gente brinca, porque a gente perde um amigo, mas não perde a piada. Mas eu sou quase da mesma idade que o Moisés. Cara, para quem está fazendo migração e que já tem ali, vamos dizer assim, 40 a mais, existe um desafio mesmo, assim, né? A gente não precisa romantizar isso, tá? Existe um desafio, as pessoas têm mais dificuldade e a dedicação, ela precisa ser um pouco mais aprofundada, o que é injusto, né? Porque as pessoas nessa faixa aí, elas já têm uma experiência que não necessariamente tem a ver com a skill de uma linguagem de programação, e ela vai poder contribuir bastante em outros aspectos, né? Não só no aspecto de linguagem, mas nesse aspecto técnico, mas no aspecto de vida mesmo, né? De como lidar nas situações ali de pressão, situações complexas, e até muitas vezes para mapear o que realmente é importante, sabe? Às vezes você está ali no ruge achando que aquele projeto que você está trabalhando é a coisa que vai transformar a empresa, e falta alguém ali para enxergar e dizer, cara, relaxa, isso aqui não vai ser o que vai mudar o negócio, sabe? Vamos só entregar de boa, vamos conviver aqui tranquilo e vamos seguir, vamos focar no que é mais importante. Para essas pessoas que estão fazendo migração e que vão enfrentar esse desafio, o que eu posso dizer é mantenha a consistência, sabe? Não desista. É complicado mesmo, né? Não, como eu falei, não vamos romantizar. Mas não desista, mantenha a consistência, mantenha os estudos. Aquela vaga que você não conseguiu, tudo bem, talvez não seja a melhor empresa para você trabalhar, sabe?
segue para a próxima vaga, para a próxima entrevista. E aí talvez você vai, e aí você vai evoluir, na verdade, você vai começar a atuar. E aquela vaga que você perdeu no início, talvez você volte para aquela empresa até numa situação melhor, sabe? Você vai atuar de uma maneira mais sênior, vamos dizer assim. Então, você aí, 40 mais, você tem muito a contribuir. A tua experiência não foi toda para o espaço. Tudo que você aprendeu no passado, independente da área que você atuou, ainda está valendo. Todo esse conhecimento que tu tem ainda está valendo. Então, segue em frente, segue com consistência, porque uma hora dá certo e, enfim, a migração pode ser a duras penas, mas ela vai acontecer. Vai com consistência, vai estudando com profundidade, que uma hora vai dar bom. Legal. E assim, falar em questão, a gente já falou aí de comunidade, falou em ser um pouco mais de portfólio, mas para entrar de maneira mais didática, falar um passo a passo especificamente para quem quer iniciar essa jornada aí do primeiro emprego na área de tech, né? Quais seriam esses caminhos mais práticos, falando assim? Primeiro ponto, é obrigatório ter diploma? Não é obrigatório. Mas, como eu falei lá no início, eu acho que é um caminho legal hoje, tá? Principalmente quando você olha Porto Digital. Porto Digital tem uma residência de software. Mas eu fiquei pensando isso na minha época. Na minha época, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu não sabia o que eu ia encontrar no mercado. Tanto é que eu encontrei tecnologias muito diferentes do que eu tinha estudado na faculdade. Mas eu fico imaginando se no primeiro período da faculdade eu já ingressasse numa empresa e soubesse, pô, eu vou encarar isso aqui. Ver o que eu ia ter. Ver o quanto eu ia poder dizer, caramba, eles estão estudando essas tecnologias aqui, estão trabalhando com essa tecnologia aqui, eu vou me aprofundar nessas tecnologias. Então, para mim, é um ganho. Outro ganho é network. Você vai conhecer muita gente, conhecer pessoas, tá interagindo o tempo todo. Quem mentora sempre é uma pessoa da empresa. A pessoa da empresa está lá mentorando a turma. Então, se você for um cara muito bom, a pessoa automaticamente, exatamente como eu faço, eu já anoto o nome, já faz uma conexão, já fica ali mantendo contato com a galera. Então, para você ter uma ideia, eu tenho pessoas que eu tenho contato hoje, das primeiras turmas que eu mentorei, tá lá, anotado. Tem gente hoje que eu mentorei que está trabalhando comigo. Em vários negócios. Tem gente que eu mentorei que eu indiquei para a empresa de amigo. Então, veja como é forte isso. Às vezes você não tem a vaga, mas tem um amigo seu que precisa. Não, tem fulano que é bom e você vai indicar. Então, assim, faculdade não é obrigatório, tá? Tem muita gente hoje trabalhando sem diploma, mas eu acho que hoje é um caminho devido a todas essas dificuldades que a gente conversou aqui, né? De mercado, de carreira, de IA entrando hoje no meio, que veio para ajudar, mas também, por outro lado, ela acaba dificultando muito a vida de quem está começando, tá? Até porque, imagina que a galera que está começando consegue fazer muito sistema lá usando a IA, mas não está entendendo o que está acontecendo. E aí, quando bate uma entrevista, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar, né? Como é que isso aqui funciona? Por que você fez dessa forma? E aí você não vai saber explicar. E aí, esses pormenores, sabe? Esses detalhes que hoje vão te fazer a diferença. Você saber quando usar uma tecnologia, quando usar outra, quando fazer o certo e ainda mais quando fazer o errado. Porque às vezes a gente precisa fazer o errado, né? Às vezes existe uma necessidade de negócio que você tem que fazer ali, para construir uma dívida técnica, para mais na frente você corrigir. Então, até isso você tem que saber. E o risco também que você vai correr, né? Porque você não vai fazer uma dívida técnica que vai colocar em risco o seu sistema. Mas você vai fazer algo controlado. Então, isso você só vai conseguir com tempo mesmo. Você vai ter que ter bagagem aí, entendeu? E maturidade para saber fazer esse tipo de manobra. E aí, Moisés, portfólio ou currículo? Portfólio, com certeza, cara. Portfólio, com certeza. E aí tem várias maneiras de fazer isso, né? O seu portfólio não é só os projetos que você trabalha, claro. Eles são importantes, então a sua conta no GitHub ali vai contar bastante, né? Tudo que você tem construído ali vai contar.
Mas, por exemplo, participar de comunidades é uma espécie de portfólio também pessoal seu, né? De como você é como pessoa, vamos dizer assim. Trabalho voluntário, não fazer por fazer para contar no currículo, sabe? Mas para, de fato, você viver experiências e entender o mundo de uma maneira mais ampla, assim, sabe? Fazer trabalho voluntário só para fazer pode até ser pior, né? Mas, no final das contas, vale a pena. Então, na minha visão, o portfólio, tá? O seu trabalho prático, ele conta mais. Boa. Vamos lá. Como usar GitHub, LinkedIn, DevTool de maneira estratégica, né? Vocês já trouxeram aí a importância das comunidades, sejam alguns bootcamps presenciais, mas a gente também tem comunidades como o Discord, o próprio LinkedIn, eventos, grupos, etc. Como a pessoa que está iniciando na carreira, seja quem está em transição, seja quem está realmente dando seus primeiros passos profissionais, já seguindo na área de tecnologia, como é que ele pode se aproveitar? Como é que ele pode usufruir desses benefícios que essas comunidades proporcionam? Tá, eu queria falar sobre o LinkedIn especificamente, tá? Antigamente, o LinkedIn era vamos dizer assim, um dos principais portfólios ali de posicionamento, né? Uma principal forma de você se posicionar. O que está acontecendo hoje? Tem tanto conteúdo gerado por inteligência artificial que não só o LinkedIn, mas muitos outros ambientes onde os devs colocam ali conteúdo, está virando um ambiente morto, vamos dizer assim. Então, é importante você estar distribuído na rede, mas eu acredito que hoje em dia essas redes, vamos dizer assim, elas são importantes para você se colocar ali, mas é importante também saber que não é feito antigamente, que você ficava ali postando conteúdo e tudo mais, e você, de uma certa forma, estava se posicionando, sabe? Hoje em dia você tem que se posicionar muito mais na prática mesmo, mostrando o seu trabalho ali, mostrando o que você tem feito, sabe? Colocar conteúdo por colocar, você tá se pondo num lugar meio saturado já, sabe? Muitas pessoas estão deixando de consumir conteúdo nesses lugares, justamente por conta de muito conteúdo gerado por IA e que não tem aquele teor mais provocativo, reflexivo de uma pessoa real, né? Claro, não é que o conteúdo gerado por IA não possa ter o seu valor, tem que ser feito de uma maneira inteligente, vamos dizer assim. Mas só se posicionar dessa maneira, eu acho que não é o suficiente, não. Você tem que se posicionar na prática mesmo. E aí, Luiz? Eu acho legal a fala de Moisés aí, concordo 100% com isso. Inclusive, assim, muita gente acaba realmente deixando de consumir porque tem muito conteúdo ali até sem pé, sem cabeça. Foi feito por uma IA, às vezes não é nem revisado e é jogado. Mas, falando de posicionamento, eu acho que é bem importante essa questão de você se posicionar como profissional. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente recebe a recomendação de um médico, qual é a primeira coisa que a gente faz? Se consulta com tal médico fulano de tal. A primeira coisa que você faz é ir no Google, pesquisar sobre ele, ver a avaliação que o médico tem, de repente olhar até o Instagram daquele médico para ver se ele tem algum conteúdo produzido, coisa do tipo. E muitas vezes, a depender do posicionamento dele, é o que vai fazer você ter um direcionamento para aquele médico específico. Isso aí com a gente não é muito diferente, não. A gente precisa também estar se posicionando. Eu passei boa parte da minha carreira, aí eu posso dizer ali que atrás das cortinas, eu não me posicionava. Primeiro que eu tinha muita vergonha. Segundo que eu tinha muito medo de errar e o que as pessoas iam achar. E aí, quando é que isso começou a mudar? Quando eu entendi que o que eu vou trazer de benefício para a comunidade vai ser muito maior do que se eu cometer um erro ali, alguma coisa, e poder consertar depois. Não teria problema isso. Então, às vezes, as pessoas, principalmente da área de tecnologia, desenvolvedores, não gostam de se posicionar, não gostam de aparecer, não gostam de falar, quer sempre estar por trás dos bastidores. Mas, na minha visão e na minha experiência, e aí é o momento de cada um, não tem certo e errado, você acaba perdendo muito por isso. Porque quando você está
por trás dos bastidores, alguém meio que tem que te descobrir ali. E quando você está aparecendo, não, você está se posicionando, o mercado está te vendo, outras pessoas estão te vendo, então aparece às vezes até questões para você empreender, você fazer um freela, porque alguém te viu ali, alguém viu um projeto que você fez, botou no LinkedIn, que é importante, feito o Moisés falou. Eu acho que coisas desse tipo, não conteúdo por conteúdo. Tem o GitHub que você pode, de repente, ali estar contribuindo com algum projeto, e aí você começa a interagir com pessoas, veja, pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, veja como é grande a rede hoje que a gente tem, né? O poder que a gente tem hoje nas mãos, né? Eu fiz um curso recentemente, né? Uma pós-graduação em arquitetura full cycle, eu me conectei com vários mentores de fora do país. Inclusive, no LinkedIn eu tenho conexão lá com o cara do Scrum lá, o Jeff. Então, veja, são coisas que você só consegue com network mesmo, e hoje de uma maneira muito mais fácil, tá? Discord, a gente tem várias comunidades no Discord que tá lá a galera se reunindo para falar de programação, para realmente passar conhecimento mesmo. E aí no Discord eu acho massa, porque tem várias comunidades que estão lá o tempo todo sem cobrar nada para isso. Só chegar e quem quiser compartilhar, compartilha. Quem quiser lá para aprender, vai aprender. E vão realmente colocar você ali na cara do gol. Então, assim, tem os caminhos também, sabe, pessoal? Tem os caminhos que tornam esse espaço da gente não tão árduo, né? Diminui a dor, né? Você não vai sozinho, você vai com alguém. E aí eu posso citar comunidade, vários amigos meus que foram ajudados por gente já famosa em comunidade. Tem um amigo meu que estava no momento de dificuldade, tentando ali, no começo da carreira dele mesmo, que é horrível, o começo é sempre muita dificuldade, você não sabe nada, tem que perguntar muito, tem que pesquisar muito. E uma pessoa da comunidade, ele se dispôs a fazer uma chamada com esse meu amigo para ensinar o cara. E quanto ele ganhou? Nada. Aí o cara é de Fortaleza, e aí a gente faz um evento aqui em Recife e eles se encontram. Mas o cara caiu no choro quando viu a pessoa. Porque, de certa forma, você às vezes não tem nem intenção, a intenção não, você não tem nem a noção do impacto que você causa em outra pessoa, na vida da pessoa. Mas veja como uma ação ali que você fez, às vezes transformou a vida de outra pessoa. E aí a gente, na comunidade, vê muito isso. Muito choro, muito agradecimento e muito compartilhamento. Por isso que eu sou tão evangelista e entusiasta de comunidade mesmo. Estou lá em cima, não largo de forma alguma. Boa. Tu falou aí dessas conexões fora do país, enfim. Não falar uma língua... uma segunda língua, falar inglês, vamos lá, que é a mais universal. É uma barreira, não? Veja, Cara, fala aí. Com certeza é. Apesar de ter algumas pessoas que têm um inglês muito básico já ingressando, mas em algum momento você vai esbarrar, você vai travar. Eu acho que até a gente, para estar aqui mesmo hoje, que trabalha com tecnologia, eu mesmo participo de alguns programas que tem reuniões com pessoas de fora. Então, assim, quando você tem uma trava muito grande, e aí eu confesso que eu ainda tenho essa insegurança ainda para falar, você ainda fica um pouco constrangido ali, depois, eu podia falar isso, mas você está com aquela insegurança. E aí, quando você vai, que também já teve reuniões que eu consegui anotar tudinho, não, hoje vai sair, pronto. E sai lá o que você quer dizer. É como se fosse assim, um alívio assim, em você se sente ali fazendo parte daquilo, vendo que aquilo ali não é aquela barreira toda. E outras pessoas que tentam também, tem gente que está à frente de você, tem gente que está atrás de você, tem gente que está no mesmo nível ali de inglês, mas é um desafio constante. Eu acho que inglês tem que ser, para a gente estar na tecnologia, primeiro que tudo é inglês. Tudo que você vai codar é tudo em inglês, não tem como. Então, assim, você tem que estar estudando o tempo todo, tentando melhorar. Cara, eu posso dizer para vocês que eu já perdi oportunidades por causa do inglês. Grandes oportunidades. E isso me causou uma frustração muito grande, assim, sabe?
Então, depois de um tempo, né, quando as coisas se estabilizaram, assim, vamos dizer, mais na minha carreira profissional, teve um momento que eu entrei ali no modo caverna, vamos dizer assim, que eu me afundei em estudar inglês, assim, sabe, para poder ultrapassar essa barreira. E hoje eu posso considerar que eu consigo participar de reuniões, de conversas, de trabalho, enfim. Para mim é tranquilo, mas foi uma barreira para mim. Então, uma coisa que eu queria dizer para os desenvolvedores é: não caiam na armadilha de achar que, por causa da IA, por causa das ferramentas que existem hoje, vocês não precisam mais estudar inglês. Isso é balela, cara. Isso é a maior armadilha que você pode cair, sabe? Estudem, porque as pessoas se comunicam one-on-one, né? Você se conecta de pessoa para pessoa. Imagina, você tá numa empresa, você vai trabalhar num projeto e você vai ter que interagir com uma pessoa ali de cargo de liderança, e a cada frase que você disser, é você que vai ter que usar o dispositivo, você vai ser... Cara, isso pode até funcionar em termos práticos, no sentido de você realmente conseguir fazer a mensagem ir e a mensagem voltar, né? Mas em termos de relação, em termos de conexão de pessoa com pessoa, fica uma coisa muito fraca, fica uma coisa muito morna. E aí não é uma experiência legal. Outra coisa, aprender um idioma novo, vamos dizer assim, vai te dar um repertório muito forte, porque assim, as palavras que a gente conhece em português e as palavras que você vai aprender em outro idioma, como inglês, elas podem ter um significado e até significados que não existem na sua língua nativa. Então, podem ter expressões em outro idioma que não existem no seu idioma nativo, que vai te abrir um portfólio de pensamento, de raciocínio mesmo, sabe? Sua cognição vai cada vez avançar mais. Então, não caiam nessa armadilha. Vocês precisam estudar inglês. Tá? É uma coisa que a IA não vai substituir assim essa linguagem, sabe? Como eu falei, pode até substituir de maneira prática, mas em termos de conexão entre pessoas, você vai perder muito se você não conseguir conversar naturalmente com a pessoa. Então, não caiam nessa, estuda inglês. Boa. Fiquei imaginando agora, Moisés, falasse dos dispositivos, né? Aí a gente vem acompanhando aí as evoluções. E aí as ferramentas de reuniões já estão vindo agora, né? Vão vir com tradução simultânea. Então, você vai falar em O português... Meeting já lançou recentemente, né? Já lançou recentemente. Os próprios dispositivos, telefone, você vai poder ligar para uma pessoa. Aí eu fico imaginando, imagina o cenário. Você fala em inglês, eu falo em português, a gente tá do lado do outro. Não, abre um Meet aí que a gente vai conversar. Veja o quanto é importante, realmente. Eu vi tá rodando uma publicidade acho que é da Samsung, do dispositivo, que justamente ela pede para assistente fazer assim e traduzir já simultaneamente para, sei lá, tá no restaurante. Peça a ele isso, assim, assado, não sei o que, em inglês. Aí a IA já vai e traduz todinho pro cara e vice-versa. Tá? A Samsung tem ligação também, Gerardo. O telefone do meu amigo eu já consegui testar. Você faz. Que massa. Eu já veio do outro lado. Ele fez, fala em inglês que eu vou... Aí mostrou que faz a tradução. E aí, esses dispositivos podem trazer essa questão aí que o Moisés falou, né? Que isso é bem forte. A pessoa achar que não precisa mais do inglês, não precisa estudar outro idioma por conta disso. Que não tem nada a ver. Realmente você precisa... estudar o mandarim, então, agora. Quem faz isso Lógico que estudar mandarim, se não me engano, não é mandarim. Se você parar para fazer uma analogia, equivale um pouco a você estudar linguagens também. Se você acha que não precisa mais estudar uma linguagem de programação, porque você dá o prompt e a IA vai te dar o código ali, a lógica de programação toda pronta, cara, isso não vai resolver, né? Se você vai ter que ter aquele conhecimento. Pô, pegando esse gancho aí de linguagens, e aí seguindo aqui, quais são as áreas mais promissoras que vocês visualizam? Se tem alguma específica, enfim, são várias. IA, dados, cloud, trabalhar com low-code, segurança, produto, enfim. Queria que vocês falassem mais sobre isso. IA hoje está no hype, né? Não vai sair mais, na minha visão. Então, é uma coisa que eu bato muito com o Moisés, a gente conversa muito sobre isso. Que quando alguém fala de um sistema que, de repente,
não tenham inteligência embarcada. Eu acho que a gente acha até estranho o tempo de hoje falar nisso. Então, eu diria, velho, estude inteligência artificial. Também, né? Talvez até certo nível, né? Talvez você não seja o cara que vai criar um software, um IA propriamente dito, mas você saber usar bem um LM, integrar com seus produtos, vai fazer, acaba fazendo a diferença. E em termos de área, eu acho que as áreas de tecnologia, seja front-end, seja back-end, seja DevOps, são áreas bem remuneradas, que na minha visão, o que vai fazer a diferença na sua vida é você trabalhar realmente com o que você gosta, é uma coisa que eu costumo dizer muito. E quando você é bom no que você faz, você ama aquilo, o resto vem, o resto é consequência, né? A grana, outras oportunidades, coisas que você quer conquistar, acaba sendo consequência desse trabalho que você vem fazendo. Então, eu acho que, acima de tudo, não é ir, vou por aqui. Eu recebo várias perguntas, tá? O que é que dá mais dinheiro, front-end ou back-end? O que é que você gosta mais? Então, acima de tudo, é isso. Vamos caminhar para o que a gente gosta mais, para poder fazer aquilo dar certo. E, ainda pegando um gancho em cima disso, às vezes a pessoa não sabe o que gosta, está começando ali e não sabe. Isso acontece com a maioria das pessoas. Você começa com uma coisa, começa a trabalhar com front-end, eita, mas deixa eu ver o back-end, eita, não, realmente, eu acho que eu me identifiquei mais com isso aqui. E você vai seguindo, tá? Hoje eu sou full cycle, então eu consigo atuar desde a parte de DevOps até a parte de front-end, mas a minha especialização é back-end, tá? Back-end puxando ali para DevOps. Acho que, se eu puder numerar, o front-end ali está em terceiro. Tá? Seria isso. Você não consegue ser especialista em tudo. Tá? Você vai ser bom em uma coisa. O conhecimento é outra, mas bom você vai ser nisso aqui. E aí, Moisés? Cara, eu acho que o Luiz falou tudo aí, sabe? Eu acho que experimentar é importante. Quando você está quando você está ali no seu início de carreira, ter possibilidade de experimentar diversas skills ali é mais importante do que você achar qual é a grande linguagem ou a grande habilidade que você precisa ter para ser um dev, sabe? Eu acho que começar na humildade, fazendo alguns projetos, se conectando com pessoas, eu acho que o caminho vai ser sempre esse. Assim. Acho que é isso. Boa. E como se manter se atualizado? Foi um ponto que vocês bateram lá atrás, né? Diante de tanto conteúdo, conhecimento, tantas novas soluções, tecnologias que vão surgindo, enfim. Mas de uma maneira que você não se sobrecarregue tanto. Estudar para mim é um assunto que é um meio de viver, assim. É um estilo de vida, na verdade. Eu estou sempre trabalhando. Eu não tenho nem tanto assim um ritual tão bem definido, porque eu faço isso tanto, sabe? E constantemente que eu não sei nem explicar direito, mas estudar sempre é bom, você nunca perde. Pode ser alguma coisa que você já domina, você estudando, você vai entender alguma coisa. Mas é importante também estudar coisas que estão fora ali do seu escopo de trabalho, sabe? Tipo, tá estudando uma linguagem, sei lá, PHP. Cara, vai estudar no final de semana, vai estudar, sei lá, um instrumento musical que você gosta. Eu acho que isso é importante, sabe? Pode parecer besteira, mas não é. Esse tipo de portfólio, esse tipo de conhecimento mesmo, né? A sua carga ali de conhecimento sempre vai agregar, sabe? Sei lá, eu gosto de escrever. Começa a escrever. E isso vai te ajudar de alguma maneira. Não é só estudar a linguagem. Você estudar outras coisas, com certeza vai te ajudar a desenvolver a sua área profissional também. E aí, Luiz? Já além disso que o Moisés falou, né, que é importante você ter essa válvula de escape, assim, não ficar só focando, estudando. Sei lá, eu acho que hoje a gente, quando se aproxima muito de comunidade, a gente sempre está em contato com outros profissionais. Então, a gente tem a comunidade PHPPE, que a gente faz meetups mensais. Então, sempre tem alguém trazendo uma novidade, fazendo uma ferramenta, trazendo algo novo.
Tem a galera que está no Discord que a gente pode andar, tem os conteúdos que a gente pode consumir. A gente hoje agora tem o Papo de Dev, né, galera? Que a gente está trazendo aí vários conteúdos, várias atualizações no mundo de tecnologia, não só programação em si, que é importante a gente estar por dentro do que está rolando, o que está acontecendo. E breve a gente vai ter as meetups também do Papo de Dev. Então, mais um canal aí para vocês seguirem e ficarem... Os spoilers aí já, poxa. Olha os spoilers. Já para a galera se preparando. Passar se preparando, que a gente vai ter... Vamos ter muita coisa boa aí. É mais uma comunidade aí que vem surgindo aí com o intuito de ajudar pessoas aí a ingressar no mercado de trabalho e ajudar quem está também, né? Eu acho que a gente nunca para de ajudar e se ajudar. Eu gosto de dizer que é uma troca constante. A gente ensina, a gente aprende ensinando e a gente aprende com os outros e assim vai. Boa. Show. Vamos lá. Se você pudesse mandar uma mensagem aí para o seu eu iniciante, o que você diria? Rapaz. Vai, Luiz, diz aí. Eu diria para acreditar, sabe? E hoje, assim, eu saberia o passo a passo que eu teria que traçar, né? E onde eu queria chegar, porque isso acho que é uma coisa... É uma coisa bem estranha. No começo da sua carreira, você não tem a noção muito de onde você quer ir. Se quer ser um back-end, se quer ser um front-end, se quer ir para a área de rede, se não quer trabalhar com nada disso, quer trabalhar com uma coisa administrativa, você não tem noção. Se quer ir para a gestão, se não quer. Então, assim, eu diria tudo isso, ó, acredita, segue segue em frente, que isso aqui vai dar tudo certo, né? E assim, é bem complicado você falar disso, de questão do... Você hoje mandar um recado, porque a gente, quando é mais novo, acaba fazendo tanta besteira em relação a carreira, estudo, tudo, que hoje você não faria, né? Talvez eu estudasse bem mais do que eu estudo hoje, né? Que hoje, basicamente, é feito Moisés, aí eu estudo muito mesmo. Todos os dias eu tenho que estar estudando alguma coisa, me atualizando de algo. E era um ritual que eu não tinha no passado, sabe? Então, acho que, de uma maneira geral, se eu pudesse mandar esse recado, seria, ó, primeiro, segue firme e acredita. É difícil, mas vai conseguir. E segundo, ó, estuda mais isso. Né? Não teria também estudado tanta coisa que eu joguei fora, que não se via porque alguém disse, ó, isso aqui dá dinheiro, isso aqui é bom, isso aqui isso. Então, eu acho que de maneira geral seria isso. E aí, Moisés? Se eu pudesse voltar no passado, eu diria para mim se estressar menos. Eu acho que eu me cobrei demais, sabe? E eu diria isso para as pessoas hoje em dia também. A gente vê aí uma geração de pessoas ansiosas aí chegando. E às vezes é muito isso, assim, misturar as cobranças, sabe? Você se cobra porque você ainda não ganha muito dinheiro, você se cobra porque ainda não está em determinada área de trabalho, você se cobra. Então, cara, só segue o fluxo, sabe? Com responsabilidade, com dedicação, mas segue o fluxo que vai dar certo, assim. Você não precisa, com 22 anos, com 20 anos, achar que você já deveria ser um multimilionário, dono de uma big tech. Cara, relaxa, sabe? A vida é boa, você tem que estudar, tem que se esforçar. Uma hora, a sua carreira profissional, ela vai evoluindo e você vai conquistando ali as coisas que você planejou. Então, não se cobra tanto, tá? Enfim, só segue estudando com dedicação, mas tenta não misturar essas cobranças e colocar a ansiedade na frente, né? Acho que é isso. Show. Bom, acho que é isso, né, galera? Acho que o papo foi massa. A gente tá aqui, acho que 1 hora mais de conteúdo já. Um primeiro episódio. Oi? Se deixar, a gente vai até amanhã, né, falando. Pois é. Então, acho que bem rico, né? A contribuição aí, acho que dá um norte bem interessante para quem está querendo iniciar nessa jornada de tecnologia. Como a gente falou, seja para a pessoa que está começar literalmente do zero, aquele jovem ainda que está querendo ingressar na carreira, seja o cara que quer fazer transição. Acho que tem insights muito valiosos, né?
caminhos que eles podem seguir de maneira mais curta nesse processo, nessa jornada aí da contribuição de vocês. Então, agradecer demais aí pelo papo, né? E deixar aí à vontade para vocês fazerem as considerações finais e deixar algum insight final mais ainda para a galera. E aí, Luiz, fala. Gente, o que eu posso dizer para você... Opa, vai, Luiz. Siga, pode seguir. Dá-lhe, Moisés. Tá. Não, só reforçar o convite para vocês. Esse foi o primeiro episódio aí do Papo de Dev, primeiro collab aí da gente, o primeiro bate-papo, eu e o Luiz Giliardi. Vai ter muito mais conteúdo daqui para frente, com muito mais temas aprofundados, temas técnicos, temas de reflexão. Foi um prazer participar aqui, fazer parte disso. E convido todo mundo aí a fazer parte também. Vamos embora. Valeu, só agradecer aí, acho que o papo foi muito massa, né? Sempre bom falar sobre tecnologia, a gente até esquece, né? O tempo vai passando e, como o Moisés falou, né? Esse é só o começo, é só o primeiro episódio que a gente está aqui gravando, mas vai vir muito mais coisas por aí, muita novidade, galera. Então, aproveita aí para quem não está aí seguindo o Papo de Dev aí, começa a seguir. Tem as nossas comunidades já que tá no WhatsApp, a gente tá no LinkedIn, não tá no Discord não, né, Giliardo? Mas vamos colocar, né? Vou colocar lá para a galera chegar junto. Exato. E aí fortalecer esse network. E, galera, para quem está começando, acho que aqui saíram vários insights bem legais que dá para aproveitar aí, filtrar tudo aí. E contem com a gente aí para o que precisar aí no início aí da carreira de vocês, tá bom? Valeu. É isso aí, galera. Então, agradecer para todo mundo que ficou até aqui, acompanhou a gente nesse papo muito proveitoso. Então, mais uma vez, só reforçar aí o convite. A gente está seguindo aqui, se inscreve aí no canal Papo de Dev para poder consumir muito mais conteúdos que vão vir. A gente também está lá no Instagram, @Papo de Dev, tá? E acessa também o nosso site, papodedev.com.br. Então, participe, interage, mande sugestões de conteúdo, mande suas dúvidas, participe lá da comunidade de network do Papo de Dev no WhatsApp, como o Luiz falou, uma galera bacana, massa, todo mundo com o objetivo aí de estar se ajudando, tá? Então, dando sugestões, tirando dúvidas, contribuindo, ajudando as pessoas a resolverem problemas que às vezes não conseguem resolver sozinho, e é importante essa conexão. Então, fica o convite aí para vocês e até o próximo episódio do Papo de Dev. Um abração, valeu!